Há um tipo de vazio que não vem da falta, mas do excesso. O homem moderno tem tudo e por isso não tem mais porquê. Ele acorda, trabalha, conquista, consome, mas algo permanece imóvel dentro dele. Kierkegaard chamou isso de desespero. Não o desespero que grita, mas o que sussurra enquanto você vive normalmente. É o peso de uma vida sem direção, onde o sentido não morreu, apenas adormeceu. O filósofo dinamarquês via no homem moderno um ser que perdeu Deus, e junto com ele, perdeu a si mesmo. E é nesse abismo silencioso que começa a verdadeira busca por propósito. Capítulo 1. O desespero de ser, a doença mortal do homem moderno. Kierkegaard acreditava que o desespero não é uma emoção, é uma condição. Ele o chamava de a doença mortal, não porque mata o corpo, mas porque adoece o espírito até que ele esqueça quem é. O homem moderno, cercado por tecnologia, conforto e distrações, vive essa doença em silêncio. Não sangra, não grita, não sofre abertamente, mas sente que, por dentro, algo está morrendo devagar. E o que morre é o vínculo com o sentido. O desespero é o preço que se paga por viver sem propósito. Para Kierkegaard, o desespero nasce quando o homem tenta ser o que não é, ou quando foge do que é. Ele dizia que a alma é o ponto de encontro entre o finito e o infinito, e que o equilíbrio entre esses dois lados é o que dá estabilidade ao ser humano. Mas o homem moderno vive em desequilíbrio constante. Ele tenta viver apenas no finito, nos prazeres, nas metas, no status, nos números, e esquece que dentro dele há um infinito pedindo para ser ouvido. Esse esquecimento é o que Kierkegaard chamava de desespero do espírito. O homem desesperado é aquele que vive como se não tivesse alma. Ele preenche o tempo, mas não o ser. Produz, consome, conquista, mas nunca repousa. Porque o repouso exige propósito, e o propósito exige profundidade. E a profundidade dói. A dopamina é mais fácil que a reflexão. A pressa é mais confortável que o silêncio. E a distração é mais sedutora que o encontro consigo mesmo. Mas quanto mais o homem corre do vazio, mais o vazio o persegue. A fuga do sentido é o novo inferno. Um inferno disfarçado de produtividade. Kierkegaard dizia que o desespero não é a ausência de fé, mas a tentativa de viver sem precisar dela. O homem moderno acredita que não precisa de Deus, mas sente falta de algo que ele não sabe nomear. Chama de tédio, chama de ansiedade, chama de crise existencial. Mas o nome verdadeiro é desalinhamento com o próprio ser. O desespero é o sintoma de uma alma que perdeu a sintonia com o que é eterno. E sem o eterno, o homem se torna refém do instante. Esse desespero tem muitas faces. Há o desespero de quem quer ser tudo e o de quem já desistiu de ser algo. Há o desespero dos que buscam perfeição e o dos que buscam anestesia. Mas todos compartilham o mesmo vazio. O medo de não ter um propósito que justifique o sofrimento. Kierkegaard dizia que o desespero é a distância entre o homem e o seu verdadeiro eu. E quanto mais o homem se afasta de si, mais ele tenta preencher esse espaço com coisas que não o completam. Mas o ser não se preenche com objetos, se preenche com sentido. O homem moderno é, portanto, um ser fragmentado. Ele tem 1000 identidades, 1000 papéis, 1000 vozes dentro de si, mas nenhuma verdade. Kierkegaard acreditava que a verdade não está na multidão, mas na solidão. Só quem tem coragem de ficar sozinho descobre o que realmente acredita. Mas o homem moderno tem medo do silêncio. O silêncio é o espelho onde ele vê a própria falta de direção. Por isso ele se cerca de ruído, de telas, de metas, de promessas de felicidade, qualquer coisa que o impeça de se escutar. O desespero, dizia Kierkegaard, é o resultado da separação entre o homem e o seu eu mais profundo. E a cura começa quando ele reconhece essa separação, quando para de fugir e olha o vazio nos olhos.
O problema é que o mundo moderno foi construído para evitar essa confrontação. Tudo é projetado para distrair, para preencher, para entorpecer. A publicidade vende felicidade, a cultura promete identidade, a ciência promete controle. Mas nada disso substitui o contato com o sentido. E é por isso que, mesmo com tanto progresso, o homem nunca esteve tão perdido. Kierkegaard via no desespero um paradoxo. Ele dizia: o desespero é um privilégio humano, porque só quem tem consciência pode sentir o vazio. Um animal não se desespera, ele apenas vive. O homem, ao contrário, carrega dentro de si a consciência do infinito. E quando o infinito é ignorado, ele apodrece por dentro. O desespero é o grito do eterno dentro do temporal. É o chamado da alma pedindo para voltar a ser inteira. Mas o homem moderno, surdo pelo excesso de estímulo, não escuta mais esse chamado. Há um tipo de desespero que Kierkegaard considerava o mais perigoso. O desespero tranquilo. É o desespero disfarçado de sucesso. O homem que vive sorrindo, postando, viajando, acreditando que está feliz, quando, na verdade, está profundamente desconectado de si mesmo. Esse é o desespero mais mortal, porque ele não dói o bastante para despertar, mas sufoca o bastante para impedir o crescimento. É o desespero dos que vivem no automático, dos que confundem ocupação com propósito. E quanto mais bem-sucedidos parecem, mais distantes estão da alma. Para Kierkegaard, esse tipo de desespero é o resultado da fuga do eu. O homem tenta se reinventar o tempo todo, em busca de uma versão que o faça se sentir inteiro. Mas quanto mais ele muda de forma, mais se dissolve. Ele troca essência por aparência, ser por performance, vida por imagem. E quando tudo o que resta é o personagem, o desespero se instala em silêncio, porque o personagem nunca dorme e o ser nunca acorda. O desespero também nasce da comparação. Kierkegaard via nisso uma das pragas da modernidade. O homem se mede pelo outro, não pelo que é, mas pelo que parece ser. E assim a autenticidade morre. O indivíduo deixa de ser um eu para se tornar uma estatística. A dopamina moderna é o combustível dessa epidemia. Cada curtida é uma microdose de validação. Cada visualização, uma ilusão de valor. Mas quanto mais validação ele busca, menos valor encontra. Porque o valor real não está em ser visto, mas em ser fiel ao próprio chamado. Kierkegaard acreditava que o desespero só pode ser curado quando o homem aceita ser o que é, com suas contradições, seus limites e sua fragilidade. A salvação não está em se transformar em outro, mas em reconciliar o que já existe dentro de si. Essa reconciliação é dolorosa, porque exige honestidade brutal. Exige olhar para o abismo sem desviar. Mas é nesse confronto que nasce o primeiro lampejo de liberdade. Porque a liberdade, para Kierkegaard, não é fazer o que se quer, mas aceitar o que se é. O homem moderno teme essa aceitação. Ela soa como derrota, mas é o contrário. É libertação. Quem se aceita se torna inabalável. O mundo pode tirar tudo, menos o que é essencial. E o essencial é aquilo que nenhum algoritmo pode medir, nenhum sistema pode vender, nenhum outro ser humano pode conceder: a paz de estar inteiro consigo mesmo. Essa é a cura do desespero. E o primeiro passo para reencontrar o propósito. Para Kierkegaard, o desespero é o caminho. Não se cura fugindo dele, mas atravessando-o. É o fogo que queima as ilusões, até que reste apenas o ouro da alma. E quando esse ouro aparece, o homem compreende que o propósito não está fora, mas dentro. Não é o que ele faz, mas o modo como vive. Não é a grandeza das conquistas, mas a profundidade da consciência. Porque, no fim, o propósito é simples: ser inteiro em um mundo fragmentado.
A doença mortal do homem moderno é esquecer disso, mas o remédio ainda está ao alcance, em cada momento de silêncio, em cada reflexão honesta, em cada ato de presença. Kierkegaard dizia que a angústia é o primeiro passo para a fé, e a fé para ele não era religião, era coragem. Coragem de viver sem garantias, coragem de ser quem se é, coragem de continuar mesmo sem entender. Essa é a fé que cura o desespero, a fé de quem não precisa mais fugir. Capítulo 2. A angústia e a liberdade. O preço de escolher a si mesmo. Para Kierkegaard, a liberdade é o dom mais sublime e o fardo mais pesado que o ser humano carrega. Ela é a prova de que o homem não está condenado a ser apenas o que o mundo quer que ele seja, mas também a lembrança constante de que ele é o único responsável por quem se torna. A liberdade, dizia ele, é em causa da angústia, porque cada escolha abre um caminho e fecha todos os outros, e o homem moderno, sufocado por infinitas possibilidades, vive paralisado pelo medo de errar. O resultado é o oposto da liberdade, a imobilidade. Um ser livre demais para agir e consciente demais para descansar. Kierkegaard chamava isso de vertigem da liberdade. Ele dizia que o homem, diante da imensidão das possibilidades, sente o mesmo que alguém que olha do alto de um penhasco. Não o medo de cair, mas o medo de pular, porque dentro dele há algo que o convida à queda, um impulso invisível que o faz sentir-se atraído pelo abismo. Esse impulso é a própria consciência da escolha. É a percepção de que, em qualquer momento, ele pode decidir algo que mudará tudo. E é nesse instante, entre o possível e o real, que nasce a angústia, o desconforto existencial de ser livre demais para suportar. A angústia é o preço da consciência. Os animais vivem sem ela, obedecem ao instinto, seguem o ritmo da natureza. Mas o homem carrega dentro de si uma lacuna que o separa do instinto e o aproxima do infinito. Ele pode escolher, e essa possibilidade o condena a uma vida de dilemas. A liberdade, para Kierkegaard, é uma bênção que se manifesta como peso, e o homem moderno tenta aliviar esse peso fugindo das escolhas que mais importam. Ele prefere que decidam por ele, que a sociedade, a cultura, a moda, os algoritmos digam o que deve desejar, como deve amar, o que deve buscar. Assim, ele abdica da liberdade em troca, da conveniência de não precisar pensar. Mas cada fuga da escolha é uma forma de morrer por dentro. O homem moderno acredita que é livre, porque pode escolher entre 1000 opções. Mas Kierkegaard o chamaria de escravo, escravo da indecisão, do medo e da superficialidade. A multiplicidade de escolhas não é liberdade, é ruído. A verdadeira liberdade não está em ter todas as opções, mas em assumir uma com coragem. Porque a escolha é o ato que transforma o possível em real, e o real é o único lugar onde o homem pode existir de verdade. Enquanto ele permanece em dúvida, vive apenas como ideia, um fantasma entre o que poderia ser e o que ainda não é. A angústia surge exatamente aí, no espaço entre o eu imaginado e o eu vivido. E quanto maior a distância entre esses dois, mais forte é o desespero. O homem moderno vive cercado de promessas de liberdade, mas sente que cada passo o prende mais ao vazio. Ele pode ser tudo, mas não sabe quem é. Pode ir a qualquer lugar, mas não sente vontade de ir a lugar algum. A liberdade se transformou em fardo porque perdeu o centro, porque o homem esqueceu para que ser livre, e liberdade sem direção é apenas desordem. Kierkegaard via nisso o grande drama da modernidade, a liberdade transformada em confusão. Antes, o homem acreditava em algo maior, em Deus, no destino, na moral, em um sentido coletivo. Hoje, ele acredita apenas em si mesmo, mas o eu moderno é frágil, dividido, inconstante. E quem coloca o próprio ego no trono do universo
inevitavelmente desmorona sob o peso da própria dúvida. Por isso, Kierkegaard dizia que o homem moderno sofre de uma angústia infinita, porque o seu Deus interior não tem poder para redimir o caos. Sem uma fé que o una ao infinito, a liberdade se torna apenas o espelho do desespero. A angústia, porém, não é um mal em si. Kierkegaard acreditava que ela é um sinal, o indício de que o espírito está vivo. A angústia é o chamado da alma para que o homem desperte do automático e assuma sua própria existência com responsabilidade. Ele dizia que a angústia é a vertigem da liberdade e que, quando bem compreendida, essa vertigem é o primeiro passo para o salto da fé. Não a fé religiosa, mas a fé existencial, a confiança em si mesmo diante do incerto. O homem que encara a angústia de frente se transforma, o que a evita se aprisiona. A angústia é o prelúdio da escolha autêntica. É o espaço onde o homem percebe que nada é garantido, que toda decisão é arriscada, mas que mesmo assim é preciso agir. Essa é a coragem que Kierkegaard mais admirava, não a do herói que vence batalhas externas, mas a do indivíduo que enfrenta o abismo interno, porque escolher é sempre saltar sem garantias, e no salto não há certezas. Há fé. Fé no próprio caminho, fé na possibilidade de dar sentido ao absurdo. A vida, para Kierkegaard, começa exatamente nesse salto. Mas o homem moderno quer segurança, quer garantias antes de agir, certeza antes de escolher. E por isso fica parado, analisando, comparando, esperando o momento perfeito que nunca chega. A análise se torna paralisia, a dúvida, prisão, e enquanto pensa em viver, a vida passa. Kierkegaard via nisso o sintoma mais claro do desespero contemporâneo. O homem que confunde reflexão com existência. Pensar sobre o viver é importante, mas viver exige coragem. E coragem é agir mesmo sem certeza, porque a certeza é uma ilusão confortável que nunca chega. A angústia, para Kierkegaard, é o preço da autenticidade. Quem quer viver de verdade precisa aceitá-la, porque toda decisão significativa envolve perda. Escolher um caminho é renunciar a 1000 outros, e o homem moderno, incapaz de renunciar, acumula escolhas inacabadas, relações que não terminam nem começam, metas que nunca se realizam, identidades que mudam conforme o humor. Esse excesso de possibilidades cria uma vida saturada, mas vazia. A liberdade vira caos, e o caos vira sofrimento. Mas quem aceita a angústia da escolha, encontra no meio do medo uma chama, o sentido. Kierkegaard acreditava que o propósito só nasce quando a liberdade é assumida. Enquanto o homem tenta escapar da responsabilidade de escolher, vive à deriva. Mas no instante em que diz sim a algo, mesmo sem saber o resultado, a vida começa a se organizar em torno desse compromisso. Esse sim é o que dá forma ao ser. Por isso ele dizia, ser é escolher. Não escolher é permanecer inacabado, um rascunho de si mesmo. E o desespero moderno é justamente esse. 1000 vidas possíveis, nenhuma vivida por inteiro. A angústia é também um convite à fé no desconhecido. Kierkegaard chamava isso de o salto da fé. Um salto que não é irracional, mas existencial. É o momento em que o homem entende que não há garantia de sentido, mas decide agir mesmo assim. É a coragem de continuar, mesmo quando o futuro é neblina. A fé, nesse sentido, é a confiança em que a própria existência pode se justificar no ato de vivê-la. E, paradoxalmente, é ao aceitar o absurdo da vida que o homem encontra o primeiro vislumbre de paz. Para Kierkegaard, essa fé não é crença cega, é reconciliação com o mistério. O homem que precisa de explicações para tudo nunca viverá plenamente, porque a vida é, por natureza, incerta.
Mas o homem que abraça a incerteza com coragem descobre o poder da liberdade. Ele deixa de buscar o controle e começa a buscar o significado. E nesse processo, a angústia se transforma em crescimento. O que antes era medo, agora é impulso. O que antes era peso, agora é direção. O homem moderno, porém, luta contra essa verdade. Ele tenta eliminar a angústia com dopamina, com velocidade, com promessas de autoajuda, com qualquer coisa que o distraia da dor de escolher. Mas cada fuga o enfraquece, porque o que não é enfrentado retorna, sempre mais forte, mais sutil, mais silencioso. Kierkegaard diria que a sociedade de consumo é apenas o espelho do desespero coletivo, um mundo que compra tudo para não precisar pensar em nada. Mas a salvação nunca virá de fora. Ela nasce no instante em que o homem, em meio à angústia, diz a si mesmo: eu escolho viver, mesmo sem entender. A liberdade, então, deixa de ser fardo e se torna bênção. A angústia, em vez de paralisar, passa a guiar. Porque o homem descobre que o propósito não é algo a encontrar, mas algo a construir. Cada escolha, cada ato, cada passo consciente é uma pedra no caminho da própria alma. E quando ele olha para trás, vê que o sentido sempre esteve ali, não no destino, mas no percurso. A vida deixa de ser um problema a resolver e se torna uma experiência a viver. A angústia é o preço da liberdade, mas também a prova de que a liberdade é real. Só o homem que sente medo da escolha é verdadeiramente livre. E só o homem que aceita esse medo é verdadeiramente corajoso. A liberdade, dizia Kierkegaard, não é a ausência de medo, é agir apesar dele. E no fim, a angústia é o lembrete mais honesto de que ainda estamos vivos e de que, enquanto pudermos escolher, ainda há esperança. Capítulo 3. O salto da fé. Entre o abismo e Deus, Kierkegaard acreditava que a vida humana é uma travessia constante entre o medo e a fé. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, a fé para ele não era um refúgio. Era um salto para dentro do desconhecido, sem garantias, sem provas, sem promessas. A fé em Kierkegaard é o ato mais corajoso da existência. Aceitar a incerteza e, ainda assim, continuar. Enquanto o homem moderno quer explicações antes de agir, o homem de fé se lança, confiando que o sentido será revelado apenas depois. E esse é o ponto onde o desespero encontra sua cura, não na certeza, mas na entrega. O salto da fé é talvez a ideia mais profunda e mal compreendida de Kierkegaard. Ele o via como o ponto de ruptura entre o finito e o infinito, entre o eu e o divino, entre a razão e o mistério. Para ele, a fé não era lógica, era paradoxo. A razão busca compreender, a fé, viver. E há momentos em que compreender se torna impossível, em que a mente chega ao limite do que pode entender. É nesse instante que o homem se depara com o abismo, o vazio entre o que ele sabe e o que o transcende. E diante desse vazio, há apenas duas opções: recuar para o conforto da dúvida ou saltar para o risco da fé. Mas saltar exige algo que o homem moderno desaprendeu: a humildade diante do mistério. Vivemos em uma era que idolatra o controle, onde tudo precisa ser mensurável, previsível, explicável. A ciência nos deu poder, a tecnologia nos deu velocidade, mas nada disso nos deu sentido. Porque o sentido não se mede, não se calcula, não se programa. Ele se revela apenas a quem se entrega. E essa entrega é o que Kierkegaard chamava de fé, a decisão de confiar mesmo quando tudo parece absurdo. O exemplo mais emblemático que ele usa é o de Abraão, na história bíblica do sacrifício de Isaac. Abraão é chamado por Deus para entregar seu filho em sacrifício. A ordem é absurda, incompreensível, contrária à moral e à razão, mas ele obedece. E ao erguer a faca, Deus o impede, não porque queria o sangue,
mas porque queria a fé. Para Kierkegaard, Abraão é o cavaleiro da fé, um homem que renuncia a tudo, inclusive à própria compreensão, em nome de uma confiança inabalável. Ele age mesmo sem entender. Ele salta mesmo sem ver o chão. E é exatamente isso que o torna livre. O salto da fé é a vitória da subjetividade sobre o racionalismo. Kierkegaard acreditava que a verdade mais profunda da existência não pode ser encontrada nos livros ou nos sistemas filosóficos, mas dentro da experiência pessoal de cada ser humano. Por isso ele dizia, a verdade é a subjetividade, não no sentido de relativismo, mas no sentido de vivência. O que salva o homem não é saber que Deus existe, mas viver como se ele existisse. A fé é um verbo, não um conceito. Ela exige ação, risco, movimento, e quem tenta racionalizá-la demais perde o momento de saltar. Mas o salto é assustador, porque no instante em que o homem se lança, ele abandona tudo o que o sustentava. As crenças herdadas, as certezas racionais, os apoios sociais. Ele entra em uma escuridão voluntária, e é nesse escuro que a alma se revela. Kierkegaard via a fé como uma forma de solidão sagrada, um encontro direto entre o eu e o infinito. Ninguém pode saltar por você, ninguém pode provar o que você sentirá depois. A fé é pessoal, radical e silenciosa. É o gesto mais íntimo da existência humana. O homem moderno, porém, vive com horror desse salto. Ele busca segurança em sistemas, religiões e filosofias, que prometem respostas sem risco. Mas a fé verdadeira, dizia Kierkegaard, é justamente aquela que não oferece garantias. Ela é o oposto do fanatismo, porque o fanático quer certeza absoluta, e a fé começa quando a certeza morre. O fanático acredita para não sentir medo. O homem de fé acredita apesar do medo. Essa diferença é abissal. Uma é fuga, a outra é coragem. E é essa coragem que define o verdadeiro salto. Há uma solidão no caminho da fé que Kierkegaard considerava inevitável. Ele mesmo a viveu intensamente. Abandonou a noiva que amava, rompeu com a igreja, foi rejeitado pela academia e ridicularizado pelos intelectuais de sua época. Mas, em vez de desistir, mergulhou cada vez mais fundo na própria alma. Sua vida se tornou o laboratório do seu pensamento. E o resultado foi uma filosofia que, mais do que pensar o homem, sentia o homem. Ele entendeu que o sofrimento não é um erro, mas um instrumento. Porque é o sofrimento que empurra o ser para o limite da razão. E é ali, nesse limite, que nasce a fé. O salto da fé é o momento em que o homem percebe que o sentido da vida não está no que ele controla, mas no que ele aceita. Não é submissão, é transcendência. É o instante em que o ego se curva diante do mistério e reconhece que não é o centro do universo. Essa rendição não é fraqueza, é sabedoria, porque o homem que se ajoelha diante do infinito não se curva mais diante do transitório. A fé o liberta do medo da perda, porque ele entende que o que é essencial nunca pode ser tirado. A fé em Kierkegaard é a força de permanecer fiel ao invisível. O salto também é uma metáfora da coragem existencial. Saltamos toda vez que amamos, toda vez que perdoamos, toda vez que escolhemos recomeçar mesmo depois da queda. A fé não precisa ter nome religioso. Ela é a confiança fundamental de que viver vale a pena, mesmo quando tudo parece sem sentido. Camus diria, séculos depois, que o verdadeiro ato filosófico é o suicídio ou a revolta. Kierkegaard escolheria a revolta, não contra Deus, mas contra o niilismo. A fé é a recusa de desistir da vida, mesmo quando ela parece absurda. Mas para o homem moderno, acostumado com garantias e resultados imediatos, essa fé é quase impossível. Ele quer que o sentido venha antes da escolha, quer saber o final antes de viver a história. Mas Kierkegaard diria que o sentido só nasce no ato de confiar.
A compreensão vem depois, nunca antes. É como caminhar por um corredor escuro. A luz só acende quando o passo é dado. Esse é o paradoxo da fé. Ela só se revela a quem se arrisca a acreditar. A fé é também uma forma de resistência. Num mundo que transforma tudo em produto, acreditar no invisível é um ato de rebeldia. A fé resgata o ser humano do cinismo contemporâneo, essa ironia constante que mascara o medo de sentir. O homem moderno prefere rir da fé porque tem medo de precisar dela, mas no fundo, ele sabe, sem alguma forma de confiança no mistério, a existência se torna insuportável. Por isso, Kierkegaard dizia que a fé é a mais elevada paixão do homem. Ela não elimina o desespero, mas o transforma em caminho. A vida de fé é um paradoxo permanente. Quem crê não vive sem dúvida, vive apesar dela. Quem salta cai às vezes, mas sempre recomeça. O cavaleiro da fé é aquele que aprendeu a confiar no que não pode ver, que aprendeu a se lançar sem rede, a caminhar com esperança mesmo quando o horizonte se apaga. É aquele que entende que o sentido não está pronto, mas é tecido a cada gesto de coragem. E que, por trás de todo o caos, existe um silêncio maior. Não o silêncio da ausência, mas o da presença invisível. No fim, o salto da fé é um movimento de amor, porque só quem ama a vida o bastante é capaz de se entregar a ela sem garantias. A fé é a forma mais pura de amor, o amor pelo mistério. E é esse amor que resgata o homem moderno da prisão da dúvida e da tirania da razão. A fé não destrói o pensamento, mas o ultrapassa. Ela não substitui o conhecimento, mas o completa. Porque o que a mente não alcança, o coração ainda pode compreender. Kierkegaard morreu sem ver seu nome reconhecido, mas seu salto ecoou por gerações. Ele abriu o caminho para toda a filosofia existencial, inspirando pensadores como Heidegger, Sartre e Camus, homens que, mesmo rejeitando Deus, não conseguiram escapar da questão do sentido. E esse é o maior legado de Kierkegaard. Lembrar o homem de que a fé não é o fim da razão, é o seu início mais profundo. A fé é o ponto em que o pensamento se curva diante do mistério e reconhece que o que realmente importa não é compreender, é viver. Capítulo 4. O amor como chamado à eternidade. A ética de Kierkegaard no mundo do ego. Para Kierkegaard, o amor não é um sentimento passageiro, é uma decisão eterna. Ele o via como o gesto mais radical que um ser humano pode fazer, porque amar significa transcender o próprio ego, abrir espaço dentro de si para algo que não pode ser controlado nem possuído. O amor, em sua essência, é uma entrega sem garantias, um salto semelhante à fé. Mas diferente da fé voltada ao divino, o amor é o salto em direção ao outro. E por isso carrega em si tanto o risco da dor quanto a promessa da transcendência. Kierkegaard escreveu sobre o amor em um de seus livros mais belos, As Obras do Amor. Ali ele dizia que o amor humano verdadeiro é uma faísca do amor divino e que só quem compreende essa origem é capaz de amar sem transformar o outro em instrumento. O amor, para ele, é um dever, não no sentido moralista, mas no sentido espiritual, um chamado, porque amar é o que mantém o homem ligado ao eterno, mesmo em meio à impermanência do mundo. No entanto, o homem moderno desaprendeu a amar. Ele confunde amor com posse, com validação, com conveniência. Ele ama para se sentir completo, não para compartilhar sua completude. E é por isso que seus relacionamentos são frágeis, porque nascem do medo, não da liberdade. Para Kierkegaard, o amor não nasce da carência, mas da abundância. Ele não busca o outro para ser salvo, mas para servir. Quem ama verdadeiramente não deseja possuir, deseja elevar. E isso é o que o torna o gesto mais nobre e mais difícil da existência. Vivemos em uma época em que o amor se tornou transacional. Tudo é calculado: o esforço, a entrega, o tempo, o retorno.
Mas o amor não é uma economia, é uma vocação. Ele exige vulnerabilidade, a coragem de se expor sem saber se será correspondido. O amor, dizia Kierkegaard, é o oposto do egoísmo, porque nos obriga a sair do centro do próprio universo. Quem ama de verdade deixa de ser o protagonista de sua história para se tornar parte de uma história maior. E isso é intolerável para o homem moderno, viciado em si mesmo, em controle e em reconhecimento. Kierkegaard via o amor como uma ponte entre o finito e o infinito. Amar é reconhecer no outro algo eterno, mesmo sabendo que ele é mortal. É olhar para a fragilidade e, ainda assim, escolher permanecer. Por isso, o amor é sagrado. Ele é o momento em que o homem toca o divino sem perceber, em que o eterno se manifesta na carne do tempo. Mas o amor verdadeiro exige um tipo de fé. A fé de que o outro é um espelho da própria alma, um reflexo do mistério que habita em todos nós. Quando o homem perde essa percepção, o amor se transforma em contrato e o vínculo se torna prisão. O amor, em Kierkegaard, é também uma prova ética. Ele acreditava que a forma como amamos revela o estado da nossa alma. O amor possessivo mostra medo, o amor volátil mostra superficialidade, mas o amor constante mostra transcendência. Ele dizia, o amor é o cumprimento da lei, porque quem ama verdadeiramente não precisa de regras para agir com justiça. A ética do amor é simples e absoluta, tratar o outro como fim, nunca como meio. E, no entanto, essa é a regra mais violada no mundo moderno, onde o outro é sempre ferramenta para prazer, status, segurança ou alívio da solidão. Kierkegaard acreditava que o amor humano só se torna pleno quando é sustentado pelo amor divino. Não se trata de religião, mas de profundidade espiritual. Sem uma raiz no eterno, o amor terreno se corrompe pela vaidade. Quando o homem ama apenas com o corpo e a mente, o vínculo é efêmero. Mas quando ama com o espírito, o amor se torna altar. Ele não busca correspondência, porque amar já é recompensa suficiente. Esse é o amor que não depende do retorno, porque se alimenta do próprio ato de amar. Há uma passagem de Kierkegaard que resume isso. Amar é agir mesmo quando o sentimento morre. Para ele, o amor verdadeiro não é emoção, é compromisso. Ele nasce do espírito, não das circunstâncias. O amor que vive apenas do desejo morre com o tempo. O amor que nasce do dever espiritual permanece. E esse dever não é uma obrigação fria, mas um juramento silencioso. Eu escolho te amar, porque o amor é o que me mantém humano. Essa é a forma mais pura de liberdade. Agir por amor, não por necessidade. No entanto, Kierkegaard sabia que esse tipo de amor é raro, porque exige uma maturidade existencial que poucos alcançam. Amar verdadeiramente é morrer para o ego, e o ego moderno é indestrutível. Ele quer ser amado sem precisar amar, quer ser admirado sem precisar servir, quer companhia sem vulnerabilidade. Mas amor e ego não coexistem. Um precisa morrer para que o outro floresça, e é nesse conflito que o homem contemporâneo sofre. Quer amor, mas não quer entrega. Quer vínculo, mas não quer renúncia. E assim, vive preso na superfície, incapaz de tocar o sagrado do encontro. Kierkegaard via o amor como o antídoto para o desespero, porque amar é esquecer-se de si, e o desespero é justamente o oposto. É o aprisionamento no próprio eu. O homem que ama se torna parte do fluxo da vida, enquanto o homem desesperado se torna estátua da própria dor. Por isso, o amor é terapêutico. Ele dissolve o isolamento existencial, mas isso só acontece quando o amor é ato, não quando é consumo emocional. O amor não cura porque preenche o vazio, mas porque transforma o vazio em espaço para o outro. Essa é a verdadeira cura do espírito. O amor também é o espelho da fé. Assim como a fé é um salto no invisível, o amor é um salto no imprevisível.
Amar é sempre arriscar-se a perder e, ainda assim, escolher permanecer. É confiar que o outro, com todos os seus defeitos, também carrega dentro de si o mesmo mistério que nos habita. Esse reconhecimento é espiritual, e, nesse sentido, o amor é a forma mais concreta de fé, porque nos obriga a viver o paradoxo, acreditar no eterno dentro do efêmero. É esse paradoxo que torna o amor doloroso e sublime ao mesmo tempo. Mas o amor também pode se tornar fonte de sofrimento. Kierkegaard sabia disso. Ele amou intensamente Regina Olsen, sua noiva, e terminou o noivado para não arrastá-la para o abismo da sua alma. Ele sabia que o amor, se vivido com ego, destrói, mas se vivido com espírito, purifica. A renúncia de Kierkegaard foi um ato de fé. Ele escolheu perder o que amava para não destruir o que amava. Esse é o amor mais elevado, aquele que prefere sofrer a causar sofrimento. É o amor que não busca possuir, mas libertar. O amor de Kierkegaard é, portanto, uma escola de eternidade. Ele ensina o homem a ver o outro como reflexo de Deus, a amar sem exigir, a perdoar sem contabilidade, a cuidar sem esperar retorno. É o amor que transforma a vida comum em altar, e por mais que pareça inalcançável, esse amor é o único que realmente satisfaz. Porque tudo o que nasce do ego morre com o tempo, mas o que nasce do espírito atravessa o tempo. Por isso, Kierkegaard dizia que o amor é a única forma de eternidade acessível ao homem. O amor moderno é barulhento, o amor de Kierkegaard é silencioso. O moderno precisa ser visto, o dele apenas vivido. O moderno quer provar, o dele apenas existir. Porque o verdadeiro amor não se exibe, se manifesta. Ele não precisa de palavras grandiosas, apenas de presença. E essa presença é o que resta quando tudo o resto desaparece. Quando o corpo envelhece, quando o desejo se apaga, quando as certezas se dissolvem, o amor permanece como o último elo entre o homem e o infinito. No fim, o amor é o maior salto da fé. Ele exige o mesmo abandono, a mesma coragem, a mesma entrega. E como toda fé, o amor também é um ato de esperança. Esperança de que mesmo em um mundo corrompido pelo ego, a pureza ainda seja possível. Kierkegaard acreditava que se há algo que pode redimir o homem, não é o sucesso nem o conhecimento, mas o amor. Porque o amor é o lembrete de que, apesar da dor e da finitude, a vida ainda carrega dentro de si algo de divino. E talvez, no fundo, o amor seja isso, a lembrança de que fomos feitos para algo maior que o medo, de que mesmo quando tudo parece sem sentido, amar ainda é o gesto que reconecta o homem ao eterno. E se há uma verdade que Kierkegaard deixou para o mundo, é essa. A fé nos faz humanos, mas o amor nos faz divinos. Capítulo 5. A ética do sofrimento. Quando a dor se torna caminho espiritual. Kierkegaard viveu a dor como poucos, não a dor física, mas aquela que devora a alma em silêncio. A dor de quem sente demais, pensa demais e percebe que o mundo é cego para o que é essencial. Ele via o sofrimento não como castigo, mas como revelação. Para ele, o sofrimento era uma linguagem secreta do espírito, a forma pela qual a existência fala quando o homem se recusa a escutá-la. Enquanto muitos fogem da dor, Kierkegaard a encarava como uma professora severa, mas justa. Ele acreditava que só através do sofrimento o homem é despido das ilusões e confrontado com sua própria verdade. No mundo moderno, a dor é tratada como falha. Vivemos sob a tirania da felicidade, como se sentir tristeza fosse um defeito moral. Mas Kierkegaard enxergava o oposto. A dor é o sinal de que a alma está viva. Quem sofre profundamente é aquele que ainda não se rendeu à anestesia coletiva. E o sofrimento, por mais que pareça destrutivo, é o que obriga o homem a abandonar as máscaras. Porque a dor não negocia. Ela atravessa o ego, quebra as defesas
e expõe o que realmente somos. E só depois dessa ruptura é possível reconstruir, não com ilusões, mas com verdade. Kierkegaard acreditava que o sofrimento é o preço da consciência. Quanto mais o homem se torna lúcido, mais percebe o absurdo da existência. É o paradoxo do pensamento profundo. Quem vê demais, sofre mais. Porque compreender o mundo é, em certo sentido, sentir a falta de sentido que o sustenta. Mas fugir da dor é fugir da própria humanidade. Por isso, ele dizia que o desespero é a doença mortal. Não porque mata o corpo, mas porque destrói o espírito. O desespero nasce quando o homem tenta negar o que sente, quando ele cobre a ferida com distrações, mas continua sangrando por dentro. O sofrimento, em Kierkegaard, é o ponto de virada entre o desespero e a fé. Ele não romantiza a dor, ele a dignifica. A dor é inevitável, mas o desespero é escolha. O sofrimento, quando aceito, purifica. Quando resistido, destrói. E essa é a diferença entre a dor que transforma e a dor que consome. A primeira abre caminho para o crescimento, a segunda se alimenta da fuga. Por isso ele acreditava que o sofrimento precisa ser encarado de frente, com lucidez e coragem. Porque fugir é apenas adiar o inevitável. Vivemos em um tempo em que qualquer desconforto é rapidamente silenciado. Analgesia emocional, dopamina digital, positividade tóxica, tudo é criado para evitar o silêncio da dor. Mas Kierkegaard diria que essa fuga tem um custo espiritual imenso, porque o homem que não enfrenta sua dor nunca descobre o seu propósito. A dor é o mapa do espírito. Ela mostra o que está desalinhado, o que precisa ser compreendido, o que ainda não foi aceito. E se o homem se permitir escutá-la, descobrirá que há sabedoria até no sofrimento. O problema é que ninguém quer escutar uma voz que dói. Kierkegaard via a dor como uma espécie de batismo interior. Aquele que sofre profundamente renasce. Mas o renascimento exige que o velho eu morra. E essa morte é dolorosa, porque o ego luta para sobreviver. Toda dor profunda é, em última instância, a resistência do ego diante da verdade. A perda, a rejeição, a solidão, tudo isso são formas simbólicas de destruição das ilusões. E quando o homem aceita perder o que não era essencial, ele ganha algo maior, a si mesmo. O sofrimento, portanto, é o caminho de volta ao essencial. Para Kierkegaard, o sofrimento também é o único lugar onde a fé se torna real. Falar de fé quando tudo vai bem é fácil. Ter fé quando tudo desaba é outra história. Ele dizia que a fé verdadeira nasce na escuridão, no momento em que o homem não vê mais nada, mas ainda assim decide confiar. A dor força o homem a olhar para cima, não porque o humilha, mas porque o liberta da ilusão de que podia se sustentar sozinho. Nesse sentido, o sofrimento é o ponto onde o orgulho se transforma em humildade, e a humildade é o primeiro passo para a paz. O sofrimento também revela o limite da razão. A dor não pode ser explicada, ela só pode ser sentida. E ao senti-la, o homem percebe que há dimensões da existência que a lógica não alcança. A mente tenta compreender, o coração apenas suporta, e esse ato de suportar é profundamente espiritual, porque no silêncio da dor, a alma aprende a ouvir o que não pode ser dito. Kierkegaard chamava isso de educação pelo sofrimento, a transformação invisível que acontece quando o homem para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Mas o sofrimento não é apenas pessoal, ele também é o espelho da condição humana. Para Kierkegaard, sofrer é lembrar que somos finitos, que não temos controle, que a vida é incerta. E paradoxalmente é isso que nos torna humanos. A dor nos une, porque é a única experiência universal. Todos sangramos, mas fingimos que não. Vivemos tentando esconder o sofrimento, quando na verdade ele é o elo mais profundo entre as almas.
Quem aprendeu a sofrer com dignidade, aprendeu também a compreender os outros. E essa compaixão é o início da sabedoria. Kierkegaard enxergava o sofrimento como uma escola da empatia. Quem nunca sofreu tende a julgar. Quem sofreu aprende a acolher. Porque entende que ninguém escapa da dor, apenas a esconde em formas diferentes. O sofrimento, quando aceito, destrói a arrogância. E é esse abalo do ego que abre espaço para a bondade. Por isso, a dor tem um valor moral. Ela ensina o homem a ser humano. Sem ela, o coração se torna de pedra. Mas aquele que passou pelo fogo entende o peso da existência e aprende a caminhar com leveza. Kierkegaard não pregava a busca pela dor, mas a aceitação dela. A vida não é sofrimento constante, mas o sofrimento é constante na vida. E tentar eliminá-lo é o mesmo que lutar contra a própria natureza. Ele acreditava que a maturidade espiritual começa quando o homem para de perguntar por que sofro e começa a perguntar para que sofro. A primeira pergunta busca culpados, a segunda busca sentido. E quem encontra sentido na dor descobre que ela pode se transformar em força. O sofrimento, quando compreendido, se torna combustível para o crescimento. As maiores transformações da alma nascem do colapso. O homem que nunca caiu ainda não sabe quem é. É na queda que a alma se revela, e é na cicatriz que ela encontra sua beleza. Kierkegaard via a cicatriz como símbolo de sabedoria, a marca de quem enfrentou o caos e voltou mais inteiro. A dor, quando atravessada, não deixa ferida, mas mapa. E esse mapa é o que orienta o homem na travessia da vida. Mas, na visão de Kierkegaard, o sofrimento não é apenas pessoal ou moral, é também um chamado espiritual. Ele acreditava que, em certos momentos, a dor é o modo como o divino chama o homem de volta para si. Quando tudo o que é externo falha, quando nada mais satisfaz, a alma é obrigada a olhar para dentro. E é ali, no deserto interior, que ela encontra Deus. Não o Deus das instituições, mas o Deus silencioso que habita a consciência. O sofrimento, portanto, é o portal da transcendência. Essa ideia é o oposto da mentalidade moderna, que tenta eliminar o sofrimento com distrações e consumo. Mas Kierkegaard acreditava que o sofrimento é o que nos mantém humanos. Sem ele, o homem se tornaria máquina, eficiente, produtiva, mas vazia. A dor nos impede de esquecer que temos alma. Ela nos lembra de que não somos apenas biologia, mas espírito em busca de sentido. E é por isso que, para Kierkegaard, o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. Porque o sofrimento é o fogo que purifica. O desespero é o que se recusa a ser queimado. Em sua vida, Kierkegaard foi ridicularizado, esquecido e morreu sozinho. Mas nunca abandonou a ideia de que o sofrimento tem valor redentor. Ele acreditava que a dor é o preço da autenticidade. Quem vive superficialmente pode evitar a dor, mas paga com a própria alma. Quem se aprofunda, quem busca o sentido, inevitavelmente sofrerá. Mas é esse sofrimento que o eleva, porque, ao contrário da apatia, a dor é prova de vida. E viver plenamente é, inevitavelmente, aprender a sofrer bem. No fim, Kierkegaard nos ensina que o sofrimento é o berço da fé, o fogo do amor e o alicerce da sabedoria. Ele não é o inimigo, é o mestre silencioso que aponta o caminho. E quem o escuta descobre que a dor nunca vem para destruir, mas para revelar o que é indestrutível dentro de nós. A dor é a sombra da luz, e aquele que aprende a caminhar com ela encontra no meio da noite a chama que nunca se apaga. Capítulo 6. O desespero e a cura. A doença da alma moderna. Para Kierkegaard, o desespero era mais do que uma emoção, era uma condição existencial. Ele o chamava de a doença mortal, porque não matava o corpo, mas consumia o espírito. O desespero, dizia ele, é a alma em conflito consigo mesma, dividida entre o que é e o que deveria ser.
É a ferida invisível que sangra sem ruído, a angústia de quem vive longe da própria essência. E o homem moderno, com toda a sua tecnologia e conforto, é o doente perfeito dessa enfermidade. Ele tem tudo o que deseja, mas perdeu o sentido do que deseja. Está cercado de estímulos, mas vazio de propósito. E é nesse vazio silencioso que o desespero floresce. Kierkegaard via o desespero como o resultado inevitável da desconexão entre o eu e o espírito. O homem, ao tentar viver apenas como corpo e mente, ignora a dimensão mais profunda da sua existência, aquela que dá unidade e sentido a tudo o resto. Ele trabalha, consome, ama, produz, mas faz tudo isso sem consciência do porquê. E sem o porquê, até a alegria se torna insuportável. O desespero não é apenas tristeza, é a sensação de estar perdido mesmo quando tudo parece bem. É acordar em uma vida que não se escolheu conscientemente. É o vazio de quem conquistou tudo, mas ainda sente que falta algo que não pode ser comprado. O homem moderno tenta escapar desse vazio, multiplicando atividades. Corre para o trabalho, enche a mente com ruídos, a vida com distrações. Mas quanto mais foge, mais o vazio cresce, porque o desespero não se cura com movimento, ele se cura com consciência. E é justamente o que falta à sociedade atual, consciência do próprio estado interior. Kierkegaard chamava isso de desespero inconsciente, o mais perigoso de todos. É o desespero de quem nem percebe que está desesperado, de quem vive no automático, achando que está tudo bem porque segue o padrão coletivo. Mas por dentro há algo que grita, e quanto mais esse grito é abafado, mais profunda se torna a doença. O desespero consciente, por outro lado, é doloroso, mas libertador. É o momento em que o homem finalmente admite que a vida que viveu até agora não o satisfaz. Esse reconhecimento é o primeiro passo da cura, porque ninguém pode curar o que não aceita estar ferido. Kierkegaard via o desespero consciente como o início da fé, não da fé religiosa, mas da fé na própria possibilidade de transformação. Admitir o desespero é o mesmo que abrir a janela da alma, deixar entrar a luz. E a luz, mesmo que doa, começa a revelar o caminho de volta ao sentido. Mas o desespero é astuto. Ele muda de forma. Às vezes se disfarça de sucesso, de racionalidade, de estabilidade. O homem moderno pode parecer pleno, com uma carreira sólida, uma vida confortável, um sorriso ensaiado, mas basta o silêncio da noite para que o vazio volte a falar. Porque o desespero não se alimenta de fracasso, ele se alimenta de falta de verdade. E a verdade para Kierkegaard é sempre pessoal. Enquanto o homem viver segundo as expectativas dos outros, será um estrangeiro dentro da própria existência. E é dessa alienação que nasce o desespero moderno. Um desespero polido, sorridente e funcional. Kierkegaard acreditava que o desespero é, na verdade, a reação da alma ao esquecimento de Deus. Não necessariamente o Deus religioso, mas o Deus interior, a centelha do divino que dá coerência ao caos humano. Quando o homem se desconecta dessa dimensão, sente-se abandonado, não porque Deus o abandonou, mas porque ele se afastou da própria profundidade. A fé, nesse sentido, é o antídoto para o desespero. Não a fé que promete milagres, mas a fé que convida à reconciliação consigo mesmo. Kierkegaard via o retorno à fé como o retorno à totalidade, a cura da fragmentação existencial que domina o homem moderno. Mas há diferentes graus de desespero, e cada um deles revela um nível de consciência. O primeiro é o desespero de não saber que se tem um eu, viver como reflexo da sociedade, sem perceber que existe uma identidade interior esperando para despertar. É o estado de quem vive apenas para agradar, para pertencer, para ser validado. É o desespero do conformismo,
onde a vida é uma repetição sem autenticidade. O segundo é o desespero de não querer ser o próprio eu, de fugir de si mesmo, de rejeitar o que a alma pede por medo do fracasso ou do julgamento. É o desespero da negação. E o terceiro, o mais profundo, é o desespero de querer ser o próprio eu sem Deus, tentar ser completo, ignorando o mistério que sustenta a existência. Esse é o desespero do orgulho, do homem que acredita poder ser seu próprio criador, e é nele que a modernidade se afoga. O orgulho é o disfarce mais sofisticado do desespero. Ele faz o homem acreditar que é autossuficiente, que não precisa de transcendência, que pode viver apenas pelo prazer, pelo sucesso, pela razão. Mas quanto mais ele se afirma como centro, mais o mundo perde sentido, porque o ego, por mais que tente, não pode sustentar o peso da existência. O orgulho promete autonomia, mas entrega solidão. E no fim, o homem que rejeita o mistério descobre que não pode preencher o vazio com nada material. O desespero é o preço de viver como Deus sem o divino. Mas Kierkegaard não via o desespero como condenação, via-o como convite. Ele dizia que o desespero é o despertar do espírito, porque só quem desespera verdadeiramente é capaz de buscar algo além do mundano. O desespero, quando aceito com lucidez, se transforma em impulso de transcendência. É o chamado silencioso da alma para o reencontro com o eterno. E essa travessia não é racional, é vivida. A cura começa quando o homem para de tentar controlar a dor e começa a escutá-la, quando ele reconhece que o desespero não é inimigo, mas mensageiro. A cura do desespero exige silêncio. E o silêncio é o que o homem moderno mais teme, porque no silêncio não há distração, há espelho, e nesse espelho ele vê o que sempre tentou evitar, a própria falta de sentido. Mas é nesse vazio que o espírito começa a falar. E se o homem tiver coragem de escutar, vai perceber que dentro do desespero há uma semente de esperança. A esperança de que, por trás da dor, existe um chamado para ser inteiro novamente. Kierkegaard acreditava que o desespero é o meio pelo qual o homem é empurrado para Deus. Não por imposição, mas por necessidade existencial. A dor se torna tão intensa que o ego não tem escolha senão se render. E essa rendição é a cura. Não a cura que elimina o sofrimento, mas a que o transforma em sabedoria. Quando o homem aceita sua própria impotência, ele descobre uma força que não é dele, uma força que vem do interior mais profundo, onde o humano e o divino se encontram. Essa força é o que Kierkegaard chamava de fé viva. A fé viva não é crença cega, mas confiança ativa. Ela nasce do desespero e o transcende. É a consciência de que, mesmo sem entender o porquê da dor, há sentido em continuar. É a serenidade que surge quando o homem percebe que o sentido da vida não precisa ser encontrado. Ele precisa ser vivido. O desespero então se dissolve, não porque as circunstâncias mudam, mas porque o homem muda dentro delas. A alma, antes fragmentada, se reconcilia com o mistério. E essa reconciliação é o que Kierkegaard chamava de redenção interior. Mas essa cura não acontece de forma súbita. Ela é um processo, uma lenta purificação da alma. Primeiro, o homem precisa suportar o vazio. Depois, aprender a habitá-lo. E, por fim, perceber que o vazio nunca foi vazio. Era espaço para o eterno. A alma não é curada ao escapar da dor, mas ao se tornar ampla o bastante para contê-la sem se perder. Esse é o ponto em que o sofrimento se transforma em sabedoria e o desespero em serenidade. O homem, finalmente, deixa de lutar contra a vida e passa a caminhar com ela. No mundo moderno, onde todos buscam soluções instantâneas, a cura proposta por Kierkegaard é quase subversiva, porque exige paciência, silêncio, introspecção.
Exige tempo, algo que o homem contemporâneo perdeu a capacidade de suportar. Mas, sem esse tempo, sem esse mergulho, o desespero apenas muda de forma. Hoje se chama ansiedade, amanhã se chama tédio, e depois volta como apatia. A doença muda de nome, mas a raiz é a mesma, a fuga da alma. A verdadeira cura, portanto, é o retorno à interioridade. É o reencontro com aquilo que o homem havia esquecido, a chama silenciosa que o conecta ao infinito. O desespero é o preço da desconexão. A fé é o caminho da reconciliação. E quem atravessa esse caminho descobre uma paz que não depende das circunstâncias, mas da coerência entre o que é, o que sente e o que vive. Essa paz é o oposto do desespero. É a comunhão com o próprio ser. No fim, Kierkegaard nos mostra que o desespero não é o fim da esperança, mas o seu início mais profundo. Porque é no fundo da dor que o homem descobre que nunca esteve sozinho. A alma que desespera é a mesma que desperta. E quando desperta, ela entende que a vida, mesmo em meio à dor, sempre esteve convidando-o a viver de verdade. Capítulo 7. Os 3. Estágios da existência. O caminho de Kierkegaard do prazer à transcendência. Kierkegaard acreditava que a vida humana se divide em 3 estágios de existência: o estético, o ético e o religioso. Essas 3 formas de viver representam o desenvolvimento espiritual do homem, desde o prazer imediato até a reconciliação com o infinito. Mas, diferente de um sistema rígido, esses estágios não são degraus fixos, são modos de ser, formas pelas quais o indivíduo se relaciona com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Cada um deles carrega suas ilusões e suas verdades, e a passagem de um para o outro exige dor, consciência e coragem. Porque, para Kierkegaard, evoluir espiritualmente não é acumular sabedoria, é morrer várias vezes até que reste apenas o essencial. O primeiro estágio é o estético. É o mundo dos prazeres, das sensações, das aparências. O homem estético vive em busca da novidade, da emoção, do instante que o faça esquecer o tédio e a angústia. Ele se entrega ao fluxo da vida sem reflexão, como se o sentido pudesse ser encontrado no próximo prazer. Kierkegaard via esse estágio como o mais sedutor e o mais vazio. O homem estético vive para o agora, mas o agora nunca é suficiente. Ele consome experiências como quem tenta preencher um buraco que não tem fim. E quanto mais busca prazer, mais distante fica de si mesmo. O símbolo perfeito do homem estético é o Dom Juan, o sedutor incansável que conquista não por amor, mas por vício na conquista. Cada nova experiência é uma tentativa de escapar de si. Mas o tédio o persegue como sombra, porque o prazer sem profundidade é apenas anestesia. Kierkegaard via o tédio como o verdadeiro demônio do homem moderno. Ele dizia: o tédio é a raiz de todo o mal. Por tédio, o homem foi expulso do paraíso. E, de fato, o tédio é o sinal de que o prazer perdeu o poder de enganar. Quando o homem percebe que nada mais o satisfaz, a máscara estética começa a ruir. É o início da crise, o primeiro passo da transição. Mas sair do estágio estético não é simples. O prazer é confortável, a distração é viciante. E o homem moderno vive preso nesse ciclo. Trabalha para se distrair, se distrai para não pensar, e chama isso de vida. A estética se tornou o modo padrão de existir, mas o preço é alto, a perda da profundidade. O homem estético vive muito, mas sente pouco. Rir, chorar, amar, sofrer, tudo é tratado com a mesma leveza superficial. Ele evita o peso das decisões, porque decidir é escolher, e escolher é perder. Mas é justamente a incapacidade de escolher que o condena à prisão da leveza. O segundo estágio é o ético. Aqui, o homem desperta para a responsabilidade. Ele percebe que o prazer não basta, que a liberdade sem direção
é um fardo. No estágio ético, o homem busca coerência. Ele quer se tornar alguém que possa se respeitar. É o nascimento da consciência moral, da vontade de construir uma vida com propósito. Kierkegaard via essa transição como um salto de maturidade. O homem deixa de viver para os sentidos e passa a viver para os valores. Mas esse salto não acontece sem dor, porque o homem precisa abandonar a leveza do prazer para carregar o peso da escolha. No estágio ético, o indivíduo entende que cada ação tem consequências, que o bem e o mal não são abstrações, mas decisões diárias. Ele começa a viver com compromisso, no trabalho, no amor, na palavra dada. Aqui nasce a noção de dever, não como imposição, mas como expressão de integridade. O homem ético tenta unir vontade e razão, agir conforme princípios e não impulsos. E é por isso que esse estágio representa a base da verdadeira liberdade. A liberdade de escolher o certo, mesmo quando o errado é mais fácil. Mas o homem ético também carrega suas ilusões. Ele acredita que pode resolver tudo com disciplina e moralidade, que a coerência basta para dar sentido à vida. E por um tempo isso funciona. O dever dá direção, a responsabilidade dá estrutura. Mas com o tempo, ele percebe que mesmo a vida mais virtuosa ainda é atravessada pelo absurdo. O sofrimento não desaparece, a perda continua existindo, a finitude não pode ser controlada pela ética. E é nesse ponto que o homem ético também entra em crise. Ele começa a sentir que, por mais justo e responsável que seja, a vida ainda escapa à lógica. E é dessa frustração que nasce o impulso para o terceiro estágio, o religioso. O estágio religioso é o ápice da existência em Kierkegaard, mas não tem nada a ver com religião institucional. É o momento em que o homem, depois de experimentar o prazer e a moral, percebe que só o espírito pode unificá-lo. Ele entende que a vida é paradoxal, que a razão tem limites e que o sentido não pode ser construído apenas pela vontade. O estágio religioso é a entrega consciente ao mistério, não uma fuga, mas uma reconciliação com o incerto. É o ponto onde o homem descobre que o sentido da vida não está em dominar o mundo, mas em aceitar a própria vulnerabilidade diante do infinito. O símbolo máximo desse estágio é Abraão, o cavaleiro da fé que aceita o absurdo. Quando Deus pede o sacrifício de Isaac, Abraão não entende, não argumenta, não negocia, ele apenas confia. Esse ato, para Kierkegaard, representa o ápice da existência humana. Agir com fé em algo que não se pode provar. Não é irracionalidade, é transcendência. O homem religioso entende que a razão pode explicar o mundo, mas só a fé pode sustentá-lo. E ao se render ao paradoxo, ele encontra uma liberdade mais profunda, a liberdade interior, que não depende do controle, mas da confiança. O estágio religioso é a síntese das etapas anteriores. O prazer do estético é transformado em gratidão. A moral do ético é transformada em amor. Aqui o homem não precisa mais fugir nem provar. Ele simplesmente é. É o estado de ser reconciliado com a própria existência, com a própria dor, com a própria finitude. O homem religioso vive no mundo, mas não é escravo dele. Ele participa da vida, mas não é devorado por ela. E essa serenidade, essa quietude que nasce da fé, é o que Kierkegaard chamava de descanso do espírito. Mas essa serenidade não é passividade, é consciência plena. O homem religioso sente tudo, a dor, o medo, o amor, a dúvida, mas nada o domina, porque ele aprendeu que tudo o que existe é parte de um mesmo tecido invisível. A fé, nesse sentido, é a sabedoria de abraçar o paradoxo sem precisar resolvê-lo. O homem de fé não busca respostas, busca presença. E é essa presença, essa comunhão com o mistério, que transforma o desespero em paz. Kierkegaard via essa jornada dos 3 estágios como o retrato da própria vida humana.
Cada um de nós começa na estética, seduzido pela aparência, fascinado pela liberdade. Depois, somos empurrados à ética, quando a vida exige responsabilidade. E se tivermos coragem, chegamos ao religioso, quando aceitamos que viver é, acima de tudo, um ato de fé. A existência, então, deixa de ser problema e se torna caminho. O homem não busca mais controlar o sentido, mas participar dele. E essa participação é o que dá à vida sua plenitude silenciosa. O homem moderno, contudo, parece preso entre os dois primeiros estágios. Oscila entre o prazer e o dever, entre o hedonismo e a culpa. Mas não alcança a entrega, porque ainda acredita que pode construir o sentido com as próprias mãos. Kierkegaard o chamaria de o homem sem salto, aquele que vive no limite da fé, mas nunca se lança. E enquanto não salta, vive dividido. A estética o esvazia, a ética o endurece, e a fé o assusta. Mas apenas o salto é capaz de reconciliar tudo o que é fragmentado. Por isso, Kierkegaard dizia que a vida é um drama espiritual e não uma equação racional. A dor, a dúvida, o prazer e o amor são partes do mesmo espetáculo. E o homem só encontra sentido quando aceita o papel que lhe foi dado com humildade e coragem. No estágio religioso, ele entende que não precisa mais ser o autor da própria história, apenas o protagonista consciente dela. E é nessa entrega que a liberdade, antes pesada e caótica, se transforma em paz. No fim, os três estágios são três formas de amar. O estético ama a si mesmo, o ético ama o mundo, o religioso ama o eterno. E a vida é a travessia entre esses três amores. O primeiro é frágil, o segundo é nobre, o terceiro é infinito. E é nessa infinitude silenciosa que Kierkegaard encontrou a resposta para o sofrimento humano. Não existe vida sem dor, mas existe dor com sentido. E quando o homem entende isso, o desespero se dissolve, porque até o caos começa a parecer sagrado. Capítulo 8. O salto final. Quando a fé transforma o desespero em serenidade. O salto da fé, para Kierkegaard, não é um ato de irracionalidade, é o ápice da lucidez. É o momento em que o homem compreende com clareza absoluta que a razão chegou ao limite e que tudo o que resta é escolher entre o desespero e a entrega. Não há certezas, não há garantias, há apenas a consciência do abismo e a decisão de saltar. Esse salto não é fuga do pensamento, é a coragem de viver além dele, é o instante em que o homem aceita que o sentido da vida não se encontra nas respostas, mas no ato de continuar, mesmo quando o silêncio é tudo o que se ouve. Kierkegaard chamava esse salto de movimento do infinito. É o momento em que o ser humano abandona a ilusão de controle e se lança na experiência do mistério. O homem moderno, acostumado a medir, planejar e calcular tudo, não suporta o que não pode compreender. Mas a vida, dizia Kierkegaard, não é uma equação, é um paradoxo. E o paradoxo exige fé, não fé cega, mas fé viva. A confiança de que há sentido mesmo quando o sentido não pode ser visto. Esse salto é o nascimento da serenidade, não a serenidade de quem entende tudo, mas de quem aceitou não precisar entender. O salto final é o ponto onde o desespero se dissolve, porque o desespero nasce da tentativa de controlar o que é incontrolável. O homem desespera-se quando tenta transformar o infinito em objeto, quando quer dominar o mistério com fórmulas e sistemas. Mas o mistério não se domina, apenas se contempla. E quando o homem cansa de lutar contra o incompreensível, ele descobre algo que a razão jamais poderia oferecer: paz. Essa paz não é a ausência de dor, mas a capacidade de sentir dor sem se perder nela. É o silêncio interior que nasce quando o ego se curva diante do infinito. Kierkegaard via o salto da fé como a mais alta expressão da liberdade, porque é o único ato que não depende do mundo, nem da aprovação alheia.
É uma escolha solitária, íntima e absoluta. O homem salta sozinho, ninguém pode saltar por ele. E no instante em que o faz, descobre que o chão que tanto temia não era vazio, mas o próprio mistério que sempre o sustentou. Esse é o milagre da fé. Ela não elimina o abismo, mas transforma a queda em voo. O salto é risco, mas também é renascimento. O homem moderno, porém, teme esse salto mais do que qualquer coisa. Ele prefere o conforto da dúvida à liberdade da fé. Prefere viver meio desperto, racionalizando a vida, em vez de experimentá-la com intensidade total. Ele quer segurança, mas a segurança é apenas uma forma educada de prisão. Kierkegaard via na busca obsessiva por controle a raiz do desespero contemporâneo. Porque quem tenta controlar o incontrolável acaba escravizado pela ansiedade. E o único caminho de libertação é o salto, a entrega consciente ao desconhecido. Mas o salto não acontece de uma vez. É uma série de pequenos atos de fé. Fé em acordar amanhã. Fé em recomeçar mesmo após a queda. Fé em continuar amando mesmo. Quando o amor dói, cada gesto de coragem é um pequeno salto, e é assim que a fé se constrói, não em um instante heróico, mas em milhares de decisões silenciosas. Kierkegaard via a vida como uma escada invisível. Cada passo é dado sem ver o próximo degrau, mas o caminho só se revela a quem continua subindo. A fé é essa persistência, a disposição de caminhar mesmo na escuridão. Essa fé não é dogmática, não se apoia em doutrinas nem instituições. É uma fé existencial, nascida do encontro direto entre o homem e o mistério. Ela dispensa intermediários, porque acontece dentro do coração. A religião institucional, para Kierkegaard, muitas vezes substitui a experiência viva da fé por rituais e palavras vazias. Ele criticava duramente o cristianismo da sua época, que pregava a salvação, mas vivia sem paixão. A verdadeira fé, dizia ele, não é conforto, é vertigem. É sentir o infinito pulsando no peito e, ainda assim, continuar vivendo com calma. A serenidade de quem tem fé não é a ausência de emoção, é domínio sobre o próprio caos. O homem de fé sente tudo, mas nada o domina. Ele entende que o medo faz parte do caminho, mas não o impede de seguir. Essa serenidade é uma forma de sabedoria profunda, a aceitação de que a vida é contraditória e de que o sentido não é algo a ser conquistado, mas algo que se revela no ato de viver. Kierkegaard dizia que a fé é a paixão infinita do interior. Ela não apaga o desespero, o transforma em impulso. O homem de fé continua humano, mas seu olhar muda. Ele vê significado até no sofrimento. Para o homem comum, a fé parece fraqueza. Mas para Kierkegaard, ela é o oposto. É o poder de suportar o insuportável sem perder o amor pela vida. A fé é a força que permite sorrir diante do absurdo, que permite continuar mesmo quando tudo parece perdido. É a coragem de acreditar que há sentido no simples fato de existir. E é justamente essa coragem que transforma o desespero em serenidade. Porque o desespero nasce do medo de cair, mas a serenidade nasce de quem já aceitou a queda e descobriu que pode voar dentro dela. O salto da fé é o ponto onde a razão se rende à confiança. Não se trata de abandonar o pensamento, mas de ultrapassá-lo. Kierkegaard via o homem moderno como prisioneiro da própria racionalidade, um ser que pensa tanto sobre viver que se esquece de viver. O salto é o antídoto para esse excesso de lucidez. Ele reconcilia o homem com a vida, porque o devolve ao mistério. E no mistério, tudo volta a pulsar. A fé devolve ao mundo a sua cor, ao tempo o seu ritmo e à alma a sua calma. A serenidade que nasce da fé não é passividade, é força contida. É o olhar de quem compreende que tudo passa, mas que há algo dentro de nós que não passa.
é a paz de quem não precisa vencer para se sentir completo. A fé é a quietude no meio da tempestade, a certeza silenciosa de que até o caos tem propósito. E quando o homem atinge esse estado, ele finalmente entende que a vida não é uma luta contra o absurdo, é uma dança com ele. A fé é o ritmo que transforma o caos em harmonia. Kierkegaard dizia que o verdadeiro homem de fé é aquele que vive o paradoxo com gratidão. Ele sente a dor e ainda assim agradece. Chora, mas não perde a esperança. Cai, mas não desiste de levantar. Esse é o cavaleiro da fé. Não um santo distante, mas um ser profundamente humano que encontrou o divino na própria vulnerabilidade. Ele sabe que a fé não o livra da tragédia, mas o ensina a atravessá-la com dignidade. E quando tudo desaba, ele não pergunta por quê, mas para quê. Essa mudança de pergunta que o salva. O salto final, portanto, é o reencontro do homem com a eternidade. Não uma eternidade após a morte, mas uma eternidade dentro do instante presente. A fé transforma o tempo. O passado deixa de ser culpa, o futuro deixa de ser medo, e o agora se torna sagrado. A serenidade nasce quando o homem percebe que nada lhe falta, porque tudo o que realmente importa está aqui, agora, dentro dele. Essa é a vitória silenciosa da fé, não sobre o mundo, mas sobre o desespero. No fim, Kierkegaard não nos convida a acreditar em algo fora de nós, mas a reencontrar dentro de nós a centelha do infinito. O salto da fé é o retorno ao essencial, ao núcleo indestrutível da alma. E quando o homem descobre esse centro, nenhuma dor o destrói, nenhuma perda o aniquila, nenhuma dúvida o paralisa, porque ele aprendeu o segredo mais simples e mais difícil da existência, que o sentido não se busca, se vive. E viver, em forma mais pura, é o próprio ato de fé. Capítulo 9. Entre o absurdo e o sentido. Kierkegaard e o nascimento do existencialismo. O século XIX foi dominado pela busca de sistemas. A filosofia tentava transformar a vida em lógica, o mundo em equação, Deus em ideia. Hegel havia criado uma arquitetura intelectual gigantesca, uma espécie de catedral racional em que tudo fazia sentido, da história às contradições do espírito humano. Mas Kierkegaard olhou para aquela estrutura perfeita e disse: ela é bela, mas está vazia, porque, apesar de explicar o todo, ela ignorava o indivíduo. E o indivíduo, para Kierkegaard, era o coração pulsante da existência. A filosofia, dizia ele, se tornara impessoal, abstrata, incapaz de responder à pergunta mais urgente: como viver? O pensamento de Kierkegaard nasceu da tensão entre o infinito e o finito, entre Deus e o desespero, entre a fé e o absurdo. Ele foi o primeiro filósofo a assumir o abismo como ponto de partida, não como problema a ser resolvido, mas como condição inevitável da vida humana. Enquanto os sistemas buscavam eliminar a contradição, Kierkegaard a abraçava. Porque é na contradição, dizia ele, que o homem descobre sua liberdade. A existência para ele não é um sistema fechado, mas um drama. E o protagonista desse drama é o eu, esse ser frágil e infinito que oscila entre o nada e o eterno. Kierkegaard lançou a semente do que mais tarde seria chamado de existencialismo. Antes de Sartre, antes de Camus, ele já havia percebido que a vida não vem com manual. Não há garantias, não há respostas universais. O homem é lançado no mundo e precisa criar sentido a cada passo. Essa liberdade radical, porém, é também o seu fardo, porque ser livre significa ser responsável, e ser responsável é viver diante do peso das próprias escolhas. Kierkegaard chamou essa condição de angústia. A angústia é o eco da liberdade dentro da alma. É o preço que se paga por ser humano. Enquanto Hegel dizia que a verdade estava no todo, Kierkegaard dizia que a verdade estava no indivíduo.
A verdade não é algo que se descobre no mundo, mas algo que se vive por dentro. Não é teórica, é existencial. Subjetividade é verdade, escreveu ele. E com isso, ele não defendia o relativismo, mas a ideia de que o sentido só se revela na experiência pessoal. A fé, a dor, o amor, o arrependimento, tudo o que é realmente humano, não pode ser explicado de fora, apenas vivido de dentro. A filosofia, portanto, deveria deixar de ser uma ciência da razão para se tornar uma ciência da alma. Esse deslocamento foi revolucionário. Kierkegaard foi o primeiro filósofo a olhar o desespero como fenômeno central da vida. Para ele, o desespero não era um acidente, era o próprio ponto de partida para o autoconhecimento. O homem desespera-se porque sente o peso do infinito dentro de si, mas vive em um corpo finito, preso a limites, medos e culpas. Esse conflito entre o eterno e o transitório é o que o torna humano. E é justamente nessa tensão que o homem pode encontrar sentido, não ao fugir do desespero, mas ao transformá-lo. O desespero, para Kierkegaard, é o martelo que quebra a ilusão. Ele destrói o falso para revelar o essencial. Quando Kierkegaard fala em fé, não está falando de religião no sentido comum. A fé, para ele, é a coragem de viver o absurdo sem desistir. É o ato de afirmar a vida, mesmo quando ela parece insuportável. Essa fé é um tipo de heroísmo silencioso. O cavaleiro da fé é aquele que, diante do vazio, continua caminhando. Ele não precisa de provas, porque vive como se o mistério fosse suficiente. Esse ideal influenciou profundamente filósofos posteriores, como Camus, Heidegger e Sartre, que transformaram o paradoxo da fé na metáfora da liberdade e da criação do sentido. Para Camus, por exemplo, a fé se torna revolta, a recusa em desistir diante do absurdo. Para Sartre, ela se torna responsabilidade total, a criação do sentido através da ação. Mas em ambos, o coração é o mesmo. A ideia de que a vida é contraditória e que o homem precisa escolher o que será diante dessa contradição. Esse é o legado de Kierkegaard. Ele não nos deu respostas, nos deu o espelho do abismo e a coragem de olhá-lo sem piscar. O existencialismo nasceu do gesto kierkegaardiano de recusar a neutralidade. A filosofia deixou de ser observadora e se tornou vivida. Deixou de ser explicação para se tornar compromisso. O homem, agora, não é mais uma peça do sistema, mas o centro da experiência. O pensamento deixa de ser apenas sobre o mundo e passa a ser sobre o ser no mundo. A dúvida deixa de ser fraqueza e passa a ser força criativa, porque, ao duvidar, o homem escolhe. E ao escolher, ele cria a si mesmo. Kierkegaard foi, em essência, o primeiro filósofo do indivíduo em conflito. Enquanto os outros buscavam verdades universais, ele buscava a verdade singular. Enquanto os outros falavam da história, ele falava da alma. E, nesse sentido, ele antecipou o drama da modernidade, a solidão do homem livre. A liberdade, que antes era promessa, se tornou peso, e o homem moderno, incapaz de suportá-la, fugiu para o conformismo, para o consumo, para a ilusão de pertencimento. Kierkegaard já via esse movimento no século XIX, a transformação da liberdade em angústia. Mas para ele, essa angústia não era o fim, era o início da autenticidade, porque só quem enfrenta o próprio desespero pode despertar. O desespero é o despertador da consciência. Ele grita o que o conforto tenta calar, que a vida não tem sentido até que você dê um a ela. E esse ato de dar sentido, de criar valor onde não havia nada, é a mais pura expressão da fé. A fé, nesse contexto, é o oposto da passividade. É a afirmação de que o homem pode transformar o vazio em destino. A ponte entre Kierkegaard e os existencialistas do século XX é o absurdo. Mas há uma diferença sutil. Para Kierkegaard, o absurdo é o terreno da fé. Para Camus, o absurdo
é o terreno da revolta. Ambos, porém, concordam em um ponto essencial. A vida é contraditória, e o homem só é livre quando aceita essa contradição. O que Kierkegaard chamou de salto da fé, Camus chamaria de abraço do absurdo. Ambos são gestos de coragem, formas de enfrentar o nada sem negar a vida. Essa coragem é o que falta ao homem moderno. Em vez de olhar para o abismo, ele o cobre com distrações. Kierkegaard dizia que a modernidade é a era da evasão espiritual. O homem se perde em barulhos, em opiniões, em desejos artificiais. Ele teme o silêncio, porque no silêncio o abismo fala. Mas é só no silêncio que a alma se escuta, e é nessa escuta que o homem pode reencontrar o sentido que perdeu, porque o sentido não vem de fora. Ele nasce no instante em que o homem diz: mesmo sem entender, eu escolho continuar. Kierkegaard não queria destruir a razão, mas libertá-la da arrogância. Ele acreditava que o pensamento é ferramenta, não trono. E quando o homem para de adorar sua própria lógica, ele começa a enxergar o invisível. Esse invisível, o que escapa, as palavras, é onde a vida realmente acontece. A fé, o amor, o arrependimento, o perdão, todos são experiências que não cabem em definições. São atos que só podem ser vividos. E é por isso que Kierkegaard afirmava: viver é mais difícil do que pensar, porque viver exige entrega, e pensar é apenas observar. No coração de sua filosofia está a ideia de que o homem é um projeto em construção. Ele nunca está pronto. Está sempre entre o que foi e o que pode ser. E é nesse intervalo, entre o desespero e a esperança, entre o medo e a fé, que a existência acontece. Kierkegaard chamava esse estado de paixão da interioridade. A vida, para ele, não era um problema a ser resolvido, mas uma aventura a ser vivida com intensidade. Cada dor, cada dúvida, cada queda é parte do caminho para o autoconhecimento. E quando o homem finalmente entende isso, até o sofrimento ganha sentido. O legado de Kierkegaard não está em respostas, mas em perguntas. Ele nos ensinou que o sentido da vida não se encontra em certezas, mas na capacidade de continuar perguntando. Que a fé não é solução, mas coragem. Que o desespero não é o fim, mas o início da transformação. E que o verdadeiro milagre não está em provar a existência de Deus, mas em viver de forma tão intensa que o divino se manifesta através da própria humanidade. Por isso, Kierkegaard é o ponto de partida do existencialismo. Ele mostrou que o homem não é definido por essência, mas por escolha, e que cada escolha é um salto no escuro, um ato de criação. A vida, então, deixa de ser destino e se torna arte. E nessa arte silenciosa de existir, a fé é o pincel invisível que transforma o absurdo em beleza. Capítulo 10. O legado de Kierkegaard, o homem que transformou o desespero em liberdade. O século XIX terminou, mas o grito silencioso de Kierkegaard continuou ecoando. Nenhum sistema filosófico pôde abafá-lo, nenhuma religião institucional pôde domesticá-lo, porque seu pensamento não nasceu para o conforto, nasceu para a inquietação. Ele não ofereceu respostas prontas, mas despertou perguntas que mudariam a história da filosofia. Kierkegaard é o homem que olhou o desespero nos olhos e o transformou em ponto de partida para a liberdade. Enquanto o mundo buscava ordem e estabilidade, ele ensinou que a verdade da vida está no movimento, no conflito, no salto constante entre o que somos e o que podemos ser. Seu legado não é teórico, é existencial. Ele não queria criar um sistema, mas libertar o homem dos sistemas. Por isso, sua obra parece mais um diário de alma do que um tratado. Em cada página, Kierkegaard se desdobra em máscaras, pseudônimos, confissões e contradições. Essas múltiplas vozes, Johannes de Silentio, Vigilius Raufniensis, Anticlimacus, não são artifícios literários,
São espelhos de uma mente dividida, tentando se compreender. Kierkegaard usava cada nome como uma lente para explorar um aspecto do humano: a fé, a dúvida, o amor, o pecado, a solidão. Ele fez da própria vida um experimento filosófico e da angústia um laboratório da alma. A posteridade demorou para compreendê-lo. Durante décadas, ele foi visto como um excêntrico melancólico, um cristão angustiado, um autor de diários e sermões estranhos. Mas o século XX, com suas guerras, seus horrores e seu vazio, finalmente entendeu Kierkegaard. Quando o homem moderno viu a razão ruir nas trincheiras, quando o progresso se transformou em máquina de destruição, quando a fé tradicional perdeu força diante do caos, as palavras de Kierkegaard soaram como profecia. Sem paixão, o homem morre espiritualmente. E foi assim que ele se tornou o pai espiritual do existencialismo. Heidegger bebeu de sua noção de angústia para construir sua ontologia do ser. Camus herdou dele a coragem de enfrentar o absurdo. Sartre transformou seu desespero em liberdade radical. E até filósofos da religião, como Paul Tillich e Karl Jaspers, encontraram em Kierkegaard o fundamento de uma fé autêntica, capaz de sobreviver ao silêncio de Deus. Mas acima das escolas e dos nomes, seu verdadeiro legado é psicológico e humano. Ele mostrou que a dor não é um defeito, é uma linguagem, e que, se escutada com atenção, ela revela o que somos. Kierkegaard foi o primeiro filósofo a compreender o desespero não como doença, mas como sintoma da consciência. Ele dizia que o homem desespera porque quer ser algo que não é, ou porque não quer ser o que é. Esse conflito entre querer e não querer, entre o eu real e o eu ideal, é o núcleo de toda existência humana. O desespero é o choque entre a alma e o espelho. Mas ele não deve ser curado, deve ser compreendido, porque o desespero, quando acolhido, se transforma em autoconhecimento. E é esse autoconhecimento que leva à liberdade. A liberdade para Kierkegaard não é fazer o que se quer, mas aceitar o que se é. Essa aceitação, porém, não é resignação. É lucidez. É a capacidade de olhar o próprio abismo sem fugir. Kierkegaard dizia que o homem é um síntese do infinito e do finito. Ele é pó e eternidade ao mesmo tempo. Negar qualquer um desses lados é adoecer. O homem que vive apenas no finito se torna materialista, prisioneiro do imediato. O homem que vive apenas no infinito se torna delirante, perdido em abstrações. A saúde espiritual está em habitar o paradoxo, em caminhar com um pé no chão e outro na eternidade. E é nesse equilíbrio instável que o homem encontra sentido. O legado de Kierkegaard é, portanto, o convite à vida autêntica. Uma vida em que o homem não se esconde atrás de máscaras, nem se molda para caber em sistemas, mas se reconhece como ser em construção. Ele chamava isso de tornar-se si mesmo. E tornar-se si mesmo, dizia ele, é a mais árdua das tarefas, porque é mais fácil viver como os outros querem, seguir as convenções, obedecer às expectativas. Mas viver de forma autêntica é enfrentar o olhar vazio da multidão e dizer: eu escolho ser o que sou. Esse é o verdadeiro salto, o salto existencial. A fé, para Kierkegaard, é a forma mais elevada dessa autenticidade. Não uma fé cega, mas uma fé lúcida, que sabe que o absurdo existe e ainda assim acredita. É a fé de Abraão, que aceita sacrificar o filho e mesmo assim confia. É a fé de quem vê o impossível e diz sim. Essa fé é um ato de coragem radical, porque implica caminhar sem garantias. E é por isso que Kierkegaard considerava a fé superior à razão. Não porque a razão seja inimiga da fé, mas porque a fé começa onde a razão para. É o território do mistério, onde o homem e o infinito se tocam. A espiritualidade kierkegaardiana é um chamado à interioridade.
Ele via o cristianismo de sua época como morto, cheio de palavras e rituais, mas vazio de paixão. Para ele, ser cristão não era frequentar igrejas, mas viver o paradoxo da cruz dentro de si, morrer para o ego e renascer para o amor. A fé não é crença, é transformação. E a verdadeira oração não é pedir, é ouvir. Kierkegaard queria resgatar a experiência viva do sagrado, aquela que acontece quando o homem se cala e sente o peso do mistério sobre si. Ali, no silêncio, Deus não é uma ideia, é presença. Mas mesmo para os que não creem, seu legado permanece profundamente humano, porque no fundo, Kierkegaard não falava de Deus, falava do que é ser homem. Ser homem para ele é viver entre o medo e a esperança, entre o nada e o infinito. É carregar o fardo da liberdade e ainda assim escolher amar. Ele acreditava que cada homem é uma história única, um fragmento da eternidade disfarçado de carne. E a missão de cada um é tornar esse fragmento consciente. Por isso, a filosofia de Kierkegaard não termina no desespero, mas no renascimento. O desespero é o parto da alma. Seu impacto se estende até hoje, não apenas na filosofia, mas na psicologia, na literatura, na arte. A noção de angústia como motor do autoconhecimento influenciou Freud, Jung e Viktor Frankl. Na literatura, ele inspirou Dostoiévski, Kafka e Unamuno, todos eles escritores que transformaram o sofrimento em revelação. No teatro e no cinema, suas ideias deram origem à figura do herói trágico moderno, aquele que enfrenta o absurdo, mas permanece humano. De Kierkegaard nasce o existencialismo, mas também nasce algo maior. A consciência de que viver é, em si, um ato filosófico. Ele nos deixou uma herança silenciosa, a de que não precisamos entender a vida para amá-la, e que a grandeza do homem não está em vencer, mas em permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Kierkegaard morreu jovem, aos 42 anos, pobre e incompreendido, mas sua morte foi coerente com sua vida, um último ato de autenticidade. Ele recusou o aplauso do mundo para manter a integridade do espírito, e com isso tornou-se imortal. Hoje, mais de um século depois, seu nome ainda ecoa como o de um profeta do eu, o homem que provou que a fé pode nascer do desespero. Seu legado final é uma lição sobre o que significa existir. Existir é sentir o peso da liberdade, aceitar o absurdo e ainda assim escolher o amor. É cair e levantar, duvidar e continuar. É ser finito e desejar o infinito. A vida para Kierkegaard é uma travessia entre dois silêncios, o do nascimento e o da morte. E o que fazemos entre esses dois silêncios define quem somos. O resto é ruído. O sentido, quando vem, não é dado, é criado. E é essa criação silenciosa que transforma o desespero em liberdade. Kierkegaard foi o primeiro a compreender que o homem não precisa vencer o absurdo, basta abraçá-lo. Porque quando o absurdo é aceito, ele deixa de ser inimigo e se torna força. O homem se torna inteiro quando para de lutar contra o inevitável e aprende a dançar com o incerto. Essa é a essência da sua filosofia. Transformar o desespero em movimento, a dúvida em fé, a angústia em caminho. E é nesse caminho, feito de sombras e clarões, que o homem se torna verdadeiramente livre. O legado de Kierkegaard é o lembrete de que a liberdade não é um presente, é uma conquista diária. Cada escolha é uma batalha, cada renúncia é um salto. Mas é nesse salto, nesse instante de incerteza, que a alma respira. Ele nos ensina que a fé não é acreditar em milagres, é viver como se a própria vida fosse um. E quando entendemos isso, a morte perde o poder, o desespero perde a força e a existência se torna uma prece silenciosa. Porque viver com autenticidade é, no fundo, a mais profunda forma de oração. Kierkegaard foi o primeiro filósofo a entender que o verdadeiro inferno não está na ausência de Deus, mas na ausência de si mesmo.
a vida moderna. Dizia ele, nos distrai do essencial. Corremos, falamos, julgamos, mas raramente paramos para existir. O homem se perde em ruídos, em promessas de sentido, em distrações digitais, em metas que o afastam do que realmente importa. E nesse labirinto, ele deixa de se ouvir. Kierkegaard ergueu uma tocha nesse túnel escuro e disse: silencie, olhe para dentro. O desespero que você sente não é o fim. É o início, porque é o desespero que desperta o homem adormecido na rotina. É o vazio que o chama de volta à própria alma. Seu legado não é o de um teórico distante, mas o de um homem que viveu o que escreveu. Ele amou e perdeu, acreditou e duvidou, e em cada queda encontrou uma nova forma de fé. Kierkegaard não falava de ideias, falava de feridas. E talvez seja por isso que sua filosofia atravessa os séculos, porque ela nasce da dor humana e termina na transcendência. Ele não prometeu salvação, mas ofereceu algo ainda mais poderoso: a coragem de continuar, a coragem de enfrentar a própria solidão, de aceitar o absurdo, de transformar o medo em oração silenciosa. Sua fé não era dogma, era resistência interior. A fé que se ergue em meio às ruínas e sussurra: ainda há sentido. Para ele, o maior pecado do homem moderno não é o prazer, nem a dúvida, mas a indiferença. O tédio espiritual que paralisa. O conformismo que mata o espírito. Kierkegaard via o mundo se tornando raso, a fé se transformando em ritual, a verdade se tornando opinião. E sua resposta foi radical: prefiro o desespero sincero à fé fingida, porque o desespero é o início da transformação, mas a falsidade é o túmulo da alma. Sua filosofia é uma convocação à autenticidade, um chamado para que cada um ouse viver com intensidade, ainda que isso custe a paz superficial. Para ele, ser verdadeiro era mais importante do que ser feliz. O homem que abraça o abismo não é o que desiste, mas o que compreende que a vida é feita dele. O abismo é parte da jornada, é o espelho do nosso limite. E é nesse limite que nasce a fé, não a fé dos templos, mas a fé do coração. A fé que não pede explicações, que não exige recompensas, mas que confia, mesmo sangrando. Essa fé é o segredo da liberdade. Porque quem confia no mistério não precisa mais controlar o mundo. E quem não precisa controlar o mundo, finalmente encontra paz. A liberdade de Kierkegaard é silenciosa, mas indestrutível. É a serenidade de quem aceitou a própria humanidade. Kierkegaard nos deixou um mapa invisível, o caminho que vai do desespero à fé, da dúvida ao amor, do medo à entrega. Esse caminho não é linear, é feito de quedas, silêncios e recomeços, mas cada passo é uma revelação. E no fim, o homem percebe que o sentido da vida não está em escapar do sofrimento, mas em dar a ele um propósito. O sofrimento é o cinzel que esculpe a alma, e quando o homem o aceita, o vazio deixa de ser ameaça e se torna espaço sagrado, o espaço onde o infinito entra. Vivemos hoje no tempo que Kierkegaard previu, um mundo de velocidade, distração e ansiedade, onde todos opinam, mas poucos refletem. Um mundo em que a fé foi trocada por status e a introspecção por performance. Mas é justamente por isso que sua voz ainda ecoa, porque ela nos chama de volta ao essencial. Ela nos lembra que ser humano é mais do que existir. É sentir, errar, escolher, recomeçar. E que mesmo no meio do caos, a alma pode encontrar repouso. Não um repouso de certezas, mas de confiança. A confiança de que o simples ato de estar vivo já é um milagre em si. Kierkegaard morreu sem ver o impacto de suas palavras, mas talvez ele soubesse. Talvez ele entendesse que a verdade, como a fé, precisa do tempo para florescer. Hoje, cada homem que escolhe encarar o próprio desespero em vez de fugir dele, cada pessoa que continua acreditando mesmo sem entender, é um herdeiro silencioso de Kierkegaard, porque viver com coragem
é, no fundo, o mais belo ato de fé. E a fé, quando nasce do desespero, se torna indestrutível. Kierkegaard nos ensinou algo que poucos ousam dizer: a felicidade é frágil, mas o sentido é eterno. E quem vive em busca de sentido encontra uma forma de paz que o prazer não pode oferecer. No fim, o salto da fé não é sobre Deus, é sobre o homem, sobre sua capacidade de transformar a dor em sabedoria, o vazio em força e a existência em arte. Ele nos deixou uma frase não escrita, mas presente em cada linha de sua vida: não tema o abismo. Ele é o espelho de onde o infinito te observa. E quando o homem compreende isso, o desespero se dissolve. A fé deixa de ser crença e se torna respiração. A vida deixa de ser problema e se torna caminho. E o silêncio que antes assustava se torna companhia. Porque, como Kierkegaard mostrou, a verdadeira fé não é sobre alcançar o céu, mas sobre aprender a caminhar sobre a terra com o coração em paz, mesmo quando tudo à volta parece desabar.